Lead time é um termo comum para você? Você sofre com aqueles que são longos, mas você já parou para pensar que o lead time não é só o prazo que o fornecedor te passa para entregar o material? Ele é muito mais que isso. É desde quando gera a necessidade até quando ele realmente está disponível no seu sistema. Então fica comigo que nesse vídeo a gente vai olhar um fluxo completo de todo o tempo, desde a geração da necessidade até a disponibilidade do material no sistema, para a gente ver qual que é realmente o lead time que a gente deve considerar. Então, logo depois da vinheta, a gente começa aí a nossa discussão. Legal, vamos lá então? Bom, antes de continuar, como a gente sempre faz aqui, né? Se você ainda não está inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, né? Clica no sininho lá para receber novidades. Vou estar sempre colocando vídeos aqui super interessantes para te ajudar aí no dia a dia. Então, hoje, o que eu quero discutir com você, e já vem há algum tempo o pessoal me pedindo mais informação sobre isso, é a questão do lead time. A gente está muito amarrado a falar que o lead time é o prazo de entrega do nosso fornecedor. Mas eu sempre bato na tecla que, na verdade, o nosso lead time ele é muito mais amplo, não é só o tempo do fornecedor. E, às vezes, a gente perde oportunidades de melhorar alguns processos que estão aumentando esse nosso lead time e que muitas vezes a gente não prevê na hora de fazer o nosso planejamento de demanda, né? Nossa previsão de demanda. Vamos lá, então, trocar uma ideia sobre isso. Eu quero trazer para vocês, para ficar mais fácil, slide aqui com um fluxo que eu montei em uma das experiências minhas, de uma das empresas. Até usava esses slides para a gente poder passar para as áreas usuárias qual que era o nosso tempo, né? E mostrando a importância de eles sempre nos ajudarem ali na necessidade, para antecipar alguma necessidade quando houvesse algum consumo em comum, né? Para que a gente não sofresse porque tinha todo esse tempo. E também serviu para a gente poder analisar cada etapa dessa e ver o que a gente poderia melhorar para reduzir ao máximo. Ao final, fica comigo até no final, que eu vou simular para você ver como que às vezes você pode ter um lead time muito maior e que te prejudica muito mais do que você imagina. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela. Bom, aqui ó, eu já trago ele completo, mas a gente vai passar caixinha a caixinha desses daqui para a gente analisar. Mas olha lá, né? A gente começa ali tudo numa necessidade. E lá nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha duas situações, que talvez seja comum para você também. A gente tinha o material que ficava estocado, que é aquilo que a gente precisa trabalhar para ter um estoque de qualidade, que é o que eu sempre digo, né? E é o que a fórmula do estoque enxuto trabalha para sempre ter o estoque de qualidade. Então a gente tem uma tratativa para isso. E lá a gente também tinha uma tratativa para itens que a gente considerava que não era estocável, a gente considerava que era débito direto, a gente chamava. Ou seja, aqueles itens que não tinham um consumo constante, né? E que o pessoal pedia conforme a necessidade. Então a gente dispara daí, né, a necessidade e a gente já começa a ter vários tempos. Depois disso a gente gera uma requisição, pedido, né? Muitas empresas trabalham com uma aprovação, dependendo do valor do que está se comprando. Aí tem a parte do pessoal do compras ali para mandar esse pedido para o fornecedor, para ele confirmar que recebeu o pedido, vai ter o tempo dele, né, para poder produzir ou então fazer a separação, se ele for uma distribuidora, se for um processo mais rápido, né? Aí a gente tem o transporte, aí ainda temos o recebimento interno nosso e a parte fiscal para aí sim esse material que foi solicitado lá atrás, que foi gerado uma necessidade lá atrás, está disponível para o nosso cliente poder consumir ele, né? Então vamos ver aqui, não vamos antecipar, vamos ver passo a passo aqui, ó. Então vamos começar lá com o primeiro passo que seria a necessidade de itens estocáveis, né? Considerando ali que a gente tem os itens estocáveis. E o que é os itens estocáveis? Isso vai depender de empresa para empresa. Pode ser uma matéria-prima, né, que você tem um consumo constante ali, e ele vai ser um consumo dependente do que você vai estar planejando para produzir, né? Pode ser um MRO, que tem consumo frequente, ou que é estratégico, né? Às vezes não tem o consumo frequente, mas ele é estratégico. Isso tudo vai dentro de uma política de estoque
que a empresa define, né? Que o responsável pelos estoques define para saber o que ele vai manter estocado. Isso é um dos pilares que a gente estuda lá na Fórmula do Estoque Enxuto, como criar essa política e saber o que eu vou manter estocado, né? Ter isso bem definido é super interessante. E normalmente a gente tem uma reposição programada, né? Uma rotina de reposição desses estoques. Eu sempre gostei de trabalhar com uma rotina semanal, então uma vez por semana a gente gerava essa necessidade para poder formar lotes grandes, né, e facilitar também a vida do comprador para ele poder negociar volumes maiores. Mas isso tudo também vai interferir no meu lead time, como a gente vai ver, fique aí. E sempre aí vai ter um responsável por gerar essa necessidade, né? Por fazer a análise, gerar essa necessidade. Então, uma vez que a necessidade surgiu de eu reabastecer meu estoque, já que ele é um item estocável, eu vou ter uma rotina ali, né? Que nessa empresa a gente chamava de MRP, né? Que é o conceito de reposição automática ali de material, e que a gente ali usava o mínimo e máximo, né? A gente definia qual era o mínimo que ia garantir que até que chegasse a compra ele não ia ter ruptura, né? Para poder atender o nosso cliente. Então a gente trabalhava com mínimo e máximo. O máximo era um volume tal que compensava fazer a compra um lote para a gente poder reabastecer e conforme isso ir fazendo o ciclo de abastecimento. E aí a gente define a frequência, né? A gente fazia uma frequência semanal. Então toda segunda-feira tinha essa geração aí onde você olhava a necessidade, né? Quais os materiais que estavam abaixo do mínimo para fazer a reposição até o máximo. Depois disso, né, depois que a gente gerou essa necessidade, a gente tem que criar uma ordem. Hoje em dia, todas as empresas, né, pelo menos a maioria das empresas, trabalham com um ERP, um sistema ali que organiza para a gente poder ter um melhor controle, né, do que está acontecendo na empresa. E um módulo de gestão de estoque é fundamental. Então, uma vez que você definiu a sua necessidade, gerou ali a sua rotina, que identificou o que precisa ser reposto, né, quando a gente está falando de itens estocáveis, eu vou gerar uma ordem de compra, né, uma ordem planejada. Eu vou planejar essa ordem para que seja analisado por alguém e colocado para o pessoal dos suprimentos, do compras, fazer essa reposição. Qual a outra situação que a gente tem, né, que a gente tinha naquela situação, naquela empresa que eu trabalhei? Quando era um item que não era estocável, ou seja, era um material que não tinha consumo frequente e nem era estratégico, né? Então a gente conversava com as áreas, eles entendiam, para evitar colocar muita coisa em estoque que não tem sentido, né? Por exemplo, teve empresas que o pessoal gostava de estocar material de informática, então a gente tinha teclado, mouse, monitor, ou então parte de telefonia, tinha aparelho telefônico. Assim, não faz sentido, gente. Isso não é estratégico, né? Ninguém para a operação porque está faltando um teclado. Isso você consegue ir ajustando ali, nem que seja para você ter um teclado reserva na área de TI que vai abastecer até chegar o que for comprado, né? Então você não precisa manter isso em estoque e ficar fazendo reposição. Então, são itens que a gente diz que pode ser comprado de uma forma quando surge a necessidade. E aí o usuário mesmo pode avaliar ali se realmente ele vai precisar daquilo ali e disparar já uma ordem de compra, que seria o próximo passo. Na verdade, antes dele disparar a ordem de compra da necessidade, a gente tem que, como eu falei, né, as empresas hoje todas trabalham com um ERP, um sistema, eu preciso de cadastrar aquela necessidade, né? Ou pelo menos ir para um processo de cadastro, né? Porque eu vou ver a necessidade e vou ver, de repente já existe um código ali, eu já aproveito o código e disparo. Então é importante que se tenha dentro da empresa um processo bem robusto também para fazer cadastramento de material, para não acontecer de ficar duplicando, né, os códigos e às vezes eu ter até material que está estocado por algum motivo e está comprando o mesmo material, sendo que não tem necessidade só porque eu não identifiquei o código, porque a descrição às vezes está um pouco diferente. Mas seria um tema para outro vídeo, né? Mas normalmente quando o item não é estocável, às vezes são coisas novas que eu vou precisar de ir fazer o cadastro no sistema e eu já tenho um tempo ali. Depois disso, eu tenho a liberação desse cadastro, que vai analisar se não existe o código, ele vai criar um código novo com todas as características necessárias ali, de acordo com o padrão descritivo de cadastro ali da empresa, e libera.
Uma vez que liberou, né? Então aqui tanto faz se ele é estocável ou não estocável, ele vai ter esses dois tempos aqui, né? Para poder ser liberado ali, para ser gerado uma requisição, que seria o nosso próximo passo ali, o nosso próximo tempo, né? Então, uma vez que eu gerei essa necessidade, né? Seja ele estocável ou não estocável, e definir que precisa de ser comprado, eu vou gerar uma requisição. Essa requisição vai estar ali no sistema e ela vai servir o quê? Normalmente a gente coloca alguém para dar uma refinada, uma olhada ali se realmente está correto, se não tem que fazer algum ajuste, se não teve algum erro de parâmetro, de parametrização, que nem no item estocável, às vezes eu estou com um saldo muito alto, mas ele gerou uma necessidade porque o meu mínimo está muito alto, então eu já faço uma revisão, enfim, cada um tem a sua característica, mas vai gerar uma requisição que vai gerar uma necessidade que alguém faça uma análise. E aí, a partir disso, ele libera essa requisição para um comprador, né, para o sistema de compra, e isso vai ser gerado um pedido. Então, eu vou ter um tempo aqui, que é um tempo comum e que tem que ter metas, né? Que é o tempo do comprador fazer a análise dele. Então, se ele trabalha com sistema de cotação, ele vai ter que pegar pelo menos 2, 3 cotações, né? Se ele tem necessidade às vezes é um item que não é estocável, que ele não está acostumado a comprar, ele vai ter que fazer a sua pesquisa para encontrar esse fornecedor, né? O melhor fornecedor, a melhor condição. Enfim, tem todo também a rotina do pessoal de compras. Então, é um tempo importante que a gente precisa de analisar dentro do meu lead time, né? Porque eu estou contando ali, eu gerei uma necessidade e meu lead time ele já está contando, eu tenho esse tempo também que o comprador tem que fazer o pedido. E aí, que é legal, que eu quero fazer mais lá no fim, para a gente discutir, você começa a analisar o que pode ser feito para reduzir esses tempos. Então, é muito comum nas empresas se trabalhar com parcerias, né? Principalmente quando são itens estocáveis, você cria fornecedores parceiros, né? E a partir dessa parceria também você pode começar a fechar contratos onde você define preço, condições, tudo já previamente, né? Período de duração desse contrato para aí ser revisto o preço, enfim, tem vários detalhes aí que tem que ser feito quando você vai trabalhar com o contrato. E qual é a vantagem? Você pode eliminar esse tempo, porque uma vez que gerou a requisição, foi liberado, ele já gera o pedido já direto para o fornecedor, sem precisar passar pelo compras, porque na verdade a responsabilidade do compras vai ser sempre acompanhar o contrato quando ele estiver vencendo para renovar ele. Enfim, né, são as estratégias que, quando a gente conhece, né, o fluxo, e é isso que eu quero trazer à discussão nesse vídeo, né, que o lead time não é só o tempo do fornecedor, você começa a ver onde tem gargalos ali, oportunidades de melhorar para reduzir isso, e é claro, quanto menor o tempo que a gente precisa para fazer uma previsão, mais assertivo a gente tem chance de ser, né? Então, vamos lá. O que seria o próximo passo? Muitas empresas trabalham com um sistema de aprovação. Então, você tem ali uma hierarquia, você vai ter um supervisor, um gerente, um diretor, e muitas empresas é comum, dependendo, principalmente empresas de maior porte, você ter uma aprovação da compra. Então, quando está gerando lá uma necessidade de reposição de estoque, você gerou, e aí, às vezes tem um item que gera um valor muito alto. E você define ali, normalmente as empresas definem uma grade de aprovação, ou seja, até 5 mil reais, por exemplo, não precisa de ter aprovação de ninguém, já vai automático, né? Já gera o pedido, já fica aprovado e já pode ser enviado para o fornecedor. Acima de 5 mil tem que ter a aprovação do supervisor, pelo menos. Acima de 6 mil reais já tem que ter a aprovação do supervisor mais o gerente. Acima de 10 mil reais tem que ter também do diretor. Enfim, isso, cada empresa também vai definir a sua política. Mas se você tem, você precisa de ver. E normalmente, pelo menos nas experiências que eu tive nas empresas que tinham esse nível de aprovação, era um gargalo super importante de ser considerado, porque dependendo do material, tudo que tinha uma necessidade de gerar aprovações de vários gestores, isso acabava engargalando e ia gerando ali um atraso na necessidade de reposição. Então, às vezes, você acabava tendo que compensar isso trabalhando um estoque de segurança mais alto. E é ruim, né? Porque a gente está colocando um estoque que não é de qualidade, a gente está só colocando um estoque para
para cobrir uma ineficiência do nosso processo, né? Que nesse exemplo seria do tempo de aprovação do nosso gestor. E aí começa a vir as incoerências, né? Nossos gestores cobram demais, às vezes, para que a gente reduza estoque, trabalhe com estoque mais enxuto e, ao mesmo tempo, podem ser os causadores de estar aumentando esse estoque. Então, por isso que é legal a gente ter uma visão de todos os processos, né, que são envolvidos com estoque. E nesse vídeo eu estou trazendo a discussão do nosso lead time. Então, se você tem esse processo de aprovação, você vai ter um tempo e depois desse tempo que foi aprovado, aí você vai mandar esse pedido para o fornecedor falar, ó, recebi teu pedido, já estou dando andamento aqui para a gente poder te enviar. E muitas vezes a gente trabalha o lead time como sendo esse tempo, né? O tempo que o fornecedor passou para a gente, que ele recebeu o pedido e falou que vai entregar para a gente. Então, olha o que a gente já viu de tempos para trás, que são super importantes e acredito que está fazendo todo sentido para você, e ainda tem o tempo que a gente vai ver para frente, que seria o quê? Aí o fornecedor aqui vai depender do material que você está comprando. Se ele for uma indústria, ele vai ter o processo dele de fabricação, tudo, para poder, depois embalagem, separação do pedido do seu pedido, para poder expedir esse material. Então tem todo o tempo. Se é uma distribuidora, uma loja, aí tudo bem, vai ter o tempo dele de processo de geração do pedido, da separação, da emissão da nota fiscal, para poder embalar e enviar. Depois disso, né, que ele passou esse período, e aí a gente tem que analisar que muitas vezes a gente não tem muito poder de ação, né? O nosso poder de ação é procurar um fornecedor que consiga atender no menor prazo possível. Mas a gente tem oportunidades, como a gente viu até agora, que aí que é do nosso controle, que aí é interno, como é que a gente pode reduzir esses tempos internamente. Então, uma vez que o fornecedor efetivou o pedido, separou, faturou, a gente teve a liberação ali do fornecedor, o fornecedor liberou, ele vai liberar para um transporte. E aí o transporte tem o prazo dele, que aí vai depender da distância do fornecedor, da rota dele e tudo, mas a gente tem mais um tempo. Então, para ser justo, o tempo normalmente é da quando que a gente trabalha, que é comum, se trabalhar, e em alguns cursos que eu fiz até gerei polêmicas na hora que eu levantei essa discussão, porque até o professor falava do lead time, que era o tempo que o fornecedor passava de entrega dele, desde que ele recebesse o pedido até colocar no transporte para chegar na nossa empresa. E eu mostrei que não é bem assim. E aí ele falava assim, mas aí a gente tem que garantir que os processos estão funcionando. Nossa, a gente não pode considerar. Eu falei, como não? Eu falei, você coloca a mão no fogo que todas as empresas garantem que tem um processo super enxuto que consegue liberar o pedido rapidamente. E uma vez que chega na empresa, consegue liberar para dentro do sistema rapidamente também, que não precisa nem de ser considerado nesses tempos. Aí ele ficou meio sem graça e começou a concordar comigo, E aí até a própria turma falou assim, não faz sentido, professor, eu não consigo garantir. Muitas vezes eu tenho um atraso de aprovação, eu tenho um atraso do cadastro, eu tenho, enfim, tem N problemas que você pode enumerar e até deixo já o desafio de você colocar aqui nos comentários, Quais são as maiores dificuldades aí de tempos que é do controle da empresa, vamos dizer assim, desconsiderando o tempo que é do fornecedor que está fora do nosso controle. Deixa no comentário aqui se você tem aí algum estresse, o que mais te estressa sendo dentro da empresa que poderia ser arrumado, Então, uma vez tem o transporte, você vai ter esse período, e aí, então, muitas vezes trabalha o lead time desse, que é o tempo que o fornecedor recebe o pedido até a entrega na nossa empresa. E aí, depois desse transporte, tem o processo de entrega na empresa, e aí, dependendo de cada empresa, eu tenho meu processo de conferência no recebimento, no meu almoxarifado. E algumas empresas têm necessidade de fazer análises, principalmente quando for produto químico, tem que ficar numa quarentena. Então, eu tenho todo um tempo ali de conferência. Eu lembro, eu trabalhei numa distribuidora de medicamento, a gente precisava de conferir com super cuidado, e era uma conferência séria até, para conferir lote, validade, porque não era só a quantidade e o produto que a gente tinha que garantir que tinha vindo igual ao que estava na nota. Tinha que garantir ainda também que era o lote correto, com a validade certa. Então, cada empresa tem a sua característica, E pode ser um processo que é moroso, que a gente tem que considerar dentro do nosso lead time. Então, é por isso que eu sempre bato muito na tecla, que o lead time, porque quando a gente vai fazer nosso cálculo, usando fórmulas, estatísticas,
para poder fazer nosso planejamento de demanda, alguma dessas formas a gente considera o lead time. E o lead time é o quê? Ele é o tempo que precisa de suportar até do momento que eu gerei a minha necessidade até o momento da minha disponibilização do meu material dentro do sistema. Então, eu não posso considerar só o tempo do fornecedor, eu tenho vários processos envolvidos aí. Porque se eu não considerar, o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar meu estoque de segurança, e não é isso que a gente quer. Né? Então, a partir do momento que eu visualizo, eu gosto muito de montar fluxo, porque a partir do momento que eu visualizo, eu consigo tratar cada ponto desse de uma forma particular e entender o que eu posso melhorar naquele tempo. A gente vai simular aqui no fim. Então, tem todo esse processo, e na distribuidora de medicamento, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu uso muito esse exemplo. Eu fui contratado como analista de follow-up para cobrar o fornecedor da entrega do material, e bem no começo do meu trabalho, né, eu vi que eu não estava tendo resultado, porque ao analisar mais a fundo, eu comecei a perceber, na verdade, os fornecedores até me falavam assim: André, a gente já entregou esse material. E aí eu fui analisar e fui ver que o nosso problema estava no nosso recebimento de almoxarifado. Enfim, esse é outro vídeo que eu conto em vários lugares aí do que foi feito para a gente poder reduzir esse tempo. Então, a gente tinha um tempo médio ali de 20 a 30 dias para dar entrada numa nota. Então, olha o absurdo, né? É o meu lead time ali sendo estendido por uma ineficiência minha. E ainda tem o processo ali do recebimento fiscal, que às vezes pode acontecer muitas vezes em paralelo, né? Ou às vezes pode vir antes do meu recebimento físico, né? O pessoal tem empresas que antes do caminhão entrar, ele já faz questão de ter as notas, deixa o caminhão esperando lá para poder digitar ela, corrigir o que tem que corrigir, e aí na hora que eu faço a minha conferência, eu libero a nota para poder alimentar o sistema. Enfim, cada empresa, mas é um tempo que eu preciso de considerar. O ideal é que eu tente fazer com que ele trabalhe ali meio que em paralelo. Enquanto eu estou conferindo, eu também já estou ajustando minha nota. Ou muitas vezes, quando eu trabalho com agendamento de recebimento, eu já recebo o meu XML, que é a nota anteriormente, faço um pré-lançamento e antes mesmo de chegar nesse tempo do transporte, eu já posso fazer esse pré-lançamento e as correções que são necessárias, alguma devolução que pode ser necessária ser feita porque foi enviado errado pelo fornecedor, enfim, outro projeto, né, que eu gosto de falar muito também, e que a gente aprende lá na forma do estoque enxuto. Aqui tem vários pontos que na forma do estoque enxuto, o primeiro pilar, que é o indicador de qualidade operacional, ele vai abordar para a gente poder melhorar e fazer com que esse tempo, esse lead time, seja o menor possível, né? E a gente sabe que o recebimento fiscal, a gente tem muito problema, às vezes, com o código NCM, né, o pedido que o fornecedor mandou errado, o produto errado ou na quantidade errada, não existe pedido, aí o comprador vai analisar, se ele tem um analista que analisa ali se pode aceitar ou se vai ter que fazer a devolução, muitas vezes aceita, mas aí negocia com o fornecedor então um desconto ou um prazo maior de pagamento, já que não tinha sido pedido, enfim, cada empresa dá uma tratativa diferente. E é sempre importante que você tenha as tratativas já pré-definidas para isso ser o mais rápido possível. Então, olha, né, como que um lead time, que muitas vezes se considera só o tempo do fornecedor ali, né, para ele embalar o seu pedido, separar, fabricar, separar, embalar e pôr na transportadora, na verdade, olha o quanto que ele é, né? E olha o tanto de oportunidade que você tem que é interno, que você pode melhorar, que está na sua alçada, né? Então, vamos ver aqui, ó. Coloquei aqui, né? Olha o tanto de tempo para a gente poder ver, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui, até para ver o que pode acontecer. E seria legal você fazer na sua empresa, né? Então, ó, gerou uma necessidade. Eu estava pensando, poxa, mas quando gera uma necessidade, vamos pensar numa situação de itens estocáveis aqui, né? Como a gente fala de gestão de estoque, vamos falar dos itens estocáveis. Não vou aprofundar tanto na parte do item não estocável, do débito direto. Mas também que vale a pena analisar os tempos para deixar claro que o usuário ele precisa se planejar para poder também receber no prazo que ele quer aquele item que não é estocável, né? Então, se for estratégico, ele vai ter que analisar se ele consegue cumprir os requisitos da empresa para fazer com que seja estratégico e seja colocado em estoque. Essa é outra discussão também. Então, numa necessidade, né, se você faz um planejamento semanal, né, a cada semana você vai gerar a sua necessidade, o que pode acontecer? Você está gerando a sua necessidade de manhã,
né? E aí o item não atingiu o mínimo, mas ele está ali no limiar. À tarde, de repente, foi consumido e foi para baixo do mínimo. Só que você já fez a geração da sua necessidade. Você só vai analisar esse item daqui 7 dias na outra segunda-feira. Então eu tenho que considerar esse tempo, né? Eu posso estar ficando fora, aí vai muito de cada um. Eu posso considerar isso dentro do meu lead time para fazer meus cálculos de reposição, ou considerar isso na hora de calcular o meu estoque de segurança. Mas vamos dizer que eu não considero na estoque de segurança. Então eu já tenho aqui numa necessidade um tempo aqui que pode levar até 7 dias, né? Se vocês me entenderam aí o que eu quis dizer. Aí, uma vez que gerou a necessidade, eu vou ter a liberação. Mas, normalmente, isso, hoje, com sistemas, são rápidos. Vamos considerar que em meio-dia, né, a pessoa, ela gerou ali, liberou, né, porque ela faz aquela análise que eu falo, né, para ver se não tem nada que está muito fora. Ela liberou e gera essa requisição. Tudo dentro do sistema, de uma forma automática. Vamos supor que é mais meio-dia aqui, nessa geração da requisição. O tempo ali mesmo dele gerar e gerar os números de ordem, o tempo de processamento ali vai depender do computador dele, né? E aí, isso vai para o setor de compras, né? Então, foi a requisição, foi aprovada já, liberou para o setor de compras. Aqui, pode até estar invertido aqui, talvez deveria vir a aprovação antes, mas muitas vezes a aprovação é feita depois do pedido, depois da compra que o comprador já exerceu ali a compra. Então, também não faz muito sentido, pensando agora, até nem tinha me atentado a isso, mas era assim que funcionava, raramente também não se aprovava, né? Mas, se for ver, deveria acontecer isso antes, para evitar que tivesse um trabalho ali jogado fora, vamos dizer, do comprador. Mas, enfim, vamos seguir o que está aqui. Mas já fica a dica para você analisar se isso acontece e ver se faz sentido jogar essa aprovação para antes do trabalho do comprador. É que a discussão é aquilo, né? Como é que você vai aprovar antes do comprador fazer a análise se você ainda não sabe qual o valor que vai ficar? Então, é uma discussão aí que é um pouco complicada realmente. Às vezes o serviço aqui do comprador vai ter que ser feito para eu poder ter o valor e aprovar isso. Então, é por isso que acontecia dessa forma. Então, aqui no pedido, a gente vai ter aqui, esse pedido é o tempo do fornecedor, do comprador, né? Ele analisar as necessidades, pegar as requisições ali, negociar com o fornecedor. Então, aqui eu estou considerando que não existe o contrato que a gente falou lá, que é uma oportunidade de ter melhoria e esse tempo ser menor. Ele vai ter um prazo e vamos supor que a meta dele, se ele recebe essa requisição lá, foi gerada a necessidade, levou ali liberação e requisição um dia, então, na segunda-feira eu gerei a necessidade, e já liberei a minha requisição. Então, na terça-feira ele recebe isso. Então, da terça, ele tem até a sexta-feira para fazer todo o processo de pedido. Então, ele tem 4 dias ali, né, para poder fazer todo esse processo de todas aquelas ordens que ele recebeu. E aí, a aprovação, não, vamos fazer diferente, ó. Como eu tenho o processo de aprovação, a gente vai pôr como desafio para os compradores que eles façam em 3 dias. Para o quê? Para considerar que a minha aprovação vai levar um dia. Na sexta-feira tudo vai dar aprovado. Quem trabalha com sistema de aprovação sabe que isso é uma utopia, vamos dizer, né? Porque muitas vezes pode ser que alguns gestores liberam rápido, outros gestores você tem que ficar ligando e cobrando para o cara parar ali e fazer as aprovações. Então tem todo o estresse aqui. Eu vou ser bem bonzinho aqui e falar que ele trabalha ali que, em média, ele aprova com um dia, né, depois que o pedido foi gerado pelo comprador. Uma vez que foi aprovado, aí o comprador vai mandar para o fornecedor, vamos dizer que ele tem que fazer a separação, né, por fornecedor, tudo, ele leva ali o dia para poder fazer essa separação e disparar tudo para o fornecedor. Aí o fornecedor recebe isso e ele tem o tempo dele, como eu disse, né, de se for uma fábrica de fabricar, se for uma distribuidora, ele vai ter que fazer o processo dele de separação, então, enfim, ou às vezes ele não tem, vai ter que fazer uma reposição, uma compra para esperar o fornecedor entregar, enfim, mas a gente trabalha muito aqui em média de 10 a 15 dias, né? Vamos dizer que ele leve 10 dias aqui para poder atender. E aí aqui que é onde angustia muito e que todo mundo trabalha, que alguns fornecedores, principalmente quando é fabricante, dão prazos de 30 dias, né? E aí entre fazer o processo dele e transportar 30 dias para estar na empresa. Então vamos pôr que são 10 dias ali, mais 2 dias de transporte que ele leva. Estou sendo bem bonzinho, tá? Mas é mais para a gente simular. Aí o nosso recebimento,
você atua ali no recebimento, você fez ali, implantou o indicador de qualidade de recebimento, que, né, você é aluno da forma do estoque enxuto, sabe como melhorar todas as operações de recebimento, e tá show de bola, e tipo, é um dia, você considera um dia, porque às vezes é uma mercadoria que chegou no final do dia, e você só vai liberar no outro dia, porque todo mundo merece ir para casa dentro do horário para ir descansar, né? E aí o fiscal não está muito bacana, né? Os fornecedores também não estão tão qualificados, você ainda não conseguiu aplicar o indicador de qualidade do fornecedor, que se aprende lá na forma do estoque enxuto, e você leva aí mais um dia, né? Por mais que você é rápido no teu recebimento, a mercadoria ali fica esperando mais um dia para o fiscal falar assim, ó, tá liberado, já foi lançado no sistema, já pode fazer a armazenagem desse item. Então, olha aqui o tempo, né? E olha que eu fui bonzinho, porque se a gente for ver, esse tempo aqui pode ser muito maior. Faça esse exercício, né? A minha proposta com esse vídeo é te dar, né, essa lógica do que eu considero lead time, do porquê que eu considero desde a geração da necessidade até realmente estar no sistema e não só o tempo do fornecedor, porque olha o tempo que a gente pode ter fora disso. Ó. Se a gente pegar aqui o tempo antes desse tempo que a gente costuma considerar como lead time, né? Então, antes, ó, a gente vai ter 7 com 1 são 8, com 3 são 11, 12, 13 dias aqui, né? Aí a gente tem o tempo que a gente costuma considerar, nesse exemplo aqui eu estou falando que são 12 dias, então, normalmente eu posso estar trabalhando com 12 dias na hora de fazer minhas análises de demanda, e ainda tem o meu processo porque o cara é aluno do Farm Stock Enxuto, o recebimento é super rápido e leva pouco tempo para liberar, então estou considerando 2 dias. Quer dizer, no total, né, de 12 dias que normalmente a gente costuma trabalhar, eu estou falando de 27 dias, ou seja, olha o risco que eu tenho. E aí o que acontece? Normalmente eu faço estoques altos, né? Tem um estoque de segurança alto para poder compensar essas ineficiências. E fico reclamando, falando que meu fornecedor demora demais para entregar. E às vezes não é meu fornecedor, às vezes ele é responsável por menos da metade do meu tempo ali de entrega. Então, nesse vídeo, é isso que eu queria trazer para vocês, né? E agora o exercício é você analisar. 7 dias na necessidade. Poxa, o que eu posso melhorar para reduzir, né, esse estoque aqui dessa necessidade? Poxa, eu vou gerar então de segunda-feira e de quarta-feira, né? Vou fazer duas análises, vou gerar 2 vezes na semana, ao invés de fazer uma só. E aí, na quarta-feira, eu analiso só aquelas situações mais críticas e libero. Se for alguma coisa que não tem necessidade, eu deixo para juntar na segunda. Aí eu já consigo reduzir aqui. Também, se eu não conseguir comprar na segunda, vai ser na quarta, são 3 dias. Se eu não conseguir na quarta, vai ser na segunda. A gente pode falar que isso daqui ele reduz para 3 dias, em média. Então, de 7, ele vem para 3. Né? Aqui eu não tenho muito como fazer, o cara tem que ter o cuidado de analisar tudo, não sei o que, então eu continuo com o meio, né? Aí o pedido é o que eu falei, a gente pode estar trabalhando com contrato, né? Então eu ponho uma meta para os compradores de trabalhar com 100% de contrato, seja 95%, e aí os 5% ele também consegue diminuir o prazo aqui do pedido, e vamos dizer que isso passe para ser um dia, né? Pelo processo só mesmo de gerar, de mandar o e-mail, ele baixa para um dia. Aí eu tenho a parte de aprovação. Poxa, aí eu mostro para os gestores, né, que está interferindo diretamente nesse processo, tudo, e aí a TI sugere de colocar um módulo, um app que o software, né, o RP permite, no próprio celular, e aí isso vai apitar e ele consegue fazer a aprovação pelo celular. Poxa, que show, melhora muito, eu consigo derrubar isso daqui de 1 para meio dia, né? E a gente sabe que 1 eu fui muito bonzinho já, mas aí consegue melhorar. Aí esse envio do pedido, como ele já é automático aqui com a contrato, eu não tenho mais esse tempo, né? Ele já gerou necessidade, foi liberado, aprovou ali, e se for contrato, na verdade, vamos lá, eu não preciso mais... Não, eu vou precisar da aprovação mesmo que for contrato, porque de repente pode ter tido um erro ali, o cara pode chamar atenção. Então a gente vai manter aqui esse prazo aqui da aprovação, mesmo que eu esteja trabalhando com o contrato, né? Mas o envio não, o envio ele é automático.
Então, uma vez que aprovou ali, a própria TI já tem o contrato, já que estava definido, já vai direto para o fornecedor. Aí aqui eu não tenho muita atuação, né? Não vou perder muito, não vou investir tanto tempo aqui, porque já teria que ser um trabalho de identificar com os fornecedores, ver, trabalho junto com eles, ver se eles conseguem reduzir esse lead time deles, né? O tempo, o que compete a ele no lead time, né? E aí aqui no recebimento, poxa, eu apliquei um projeto de agendamento de recebimento, então eu não recebo carga mais no final do dia, né? Então isso aqui passa a ser menos de meio-dia, né? São questões de horas, mas a gente põe meio-dia. E o meu fiscal, na verdade, como eu tenho agendamento de recebimento, ele já está fazendo o pré-lançamento no ato de quando o fornecedor aqui no tempo dele, ele fechou o pedido e emitiu a nota. Então, na hora que ele emitiu a nota aqui, ele já emite o XML e o fiscal já recebe. Então, no prazo aqui do transporte dele, o fiscal já fez o pré-lançamento, já ajustou com suprimentos se tem alguma coisa que está errada, já definiu que vai ter que fazer a devolução, já passou para o responsável da devolução já deixar uma pré-nota pronta ali, até para que essa mercadoria já volte no próprio transportador que está entregando, enfim, N possibilidades aqui. Então, aí a gente passa de um tempo de 27 dias para quantos? 3, com um são 4, com mais um aqui são 5, 5,5, com mais meio aqui são 6, com os 12 dias para 18 dias. Quer dizer, quase metade, né? Um pouquinho mais que a metade. Já reduzi bastante. E se a gente for ver, na verdade, eu reduzi para 6 dias um tempo que era de 15, né? Então foi para menos da metade, na verdade, de um processo meu que não funcionava anteriormente. Então é isso, espero que você tenha gostado aí dessa visão, né, do que é o lead time. Pegue agora, veja ali se fez sentido para você, distribua ali as tuas operações, né, desde essa geração da necessidade até o fiscal. Você tem já aqui uma sugestão, né, de passo a passo aqui do que seriam, e calcule cada tempo desse, quanto que está levando para você identificar onde você pode melhorar. E a partir disso, na hora que for fazer o planejamento de demanda, você trabalhar com um tempo mais real. Então, seja para você identificar uma melhoria, ou seja, para você realmente ajustar o teu lead time para o lead time real, não só o lead time do fornecedor. E aí, com isso, você conseguir trabalhar ali cálculos mais fiéis, vamos dizer, à real situação que você vivencia aí no seu dia a dia. Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe no comentário se você gostou, não deixe de me seguir, sinalizar ali, clicar no sininho para receber novas oportunidades. E aqui na descrição eu sempre vou deixar um link, caso você queira conhecer um pouco mais sobre a forma de Stock Shoot ou algum outro produto que eu disponibilize para quem tiver interesse em continuar comigo como aluno. Então é isso, desejo todo sucesso para você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!